quando a gente mente, a gente normalmente acessa lugares diferentes do nosso cérebro, né? Existem estudos de neurolinguística e tal que dizem isso. Quando a pessoa acessa a informação visual, ela olha para um lado, para o outro, tem sinais que a gente consegue pegar. Como eu falei para você, nós mentalistas esse temos... tipo de mágica você faz, então, em shows? Faço. Que tipo de show? Você faz aniversários, convenções? Aniversários, convenções, Festa de criança, festa de criança, eu não tenho assim, não é o meu foco, público. Não é o meu foco principal, até porque mágica para criança é uma área totalmente diferente da mágica. Para adulto é o meu foco principal, mas eu já fiz uma apresentação numa escola municipal aqui, foi uma apresentação beneficente, foi para as crianças de 2, 3 anos, e foi muito legal. Como eu falei, não é o meu foco, não é o meu público. Mais uma? Mais uma. Bom, é o seguinte, eu tenho um envelope aqui, e nesse envelope eu tenho alguns cartões, como você pode ver. Opa, difícil tirar daqui. Tá? Esses cartões são cartões com números, tá vendo? De 1 a 7. Uma das coisas que a gente estuda no mentalismo... mais pra cá, desculpa. TV é sempre assim. Tem que mostrar. Tá? Bom, uma das técnicas do mentalismo, que é uma das que mais me fascina, é a sugestão. E como funciona a sugestão? A sugestão, ela funciona às vezes na hipnose, né? Por exemplo, você já deve conhecer a hipnose. Mas no estado de vigília, que a gente está acordado, a sugestão também funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma caneta e eu vou tentar sugestionar você a fazer uma escolha. Pode ser? Pode. Olha só, eu vou fazer não uma previsão, mas eu vou fazer Tá? A câmera tá pegando? Eu vou fazer uma previsão aqui. Essa previsão diz respeito a qual número você vai parar quando eu tirar os cartões, tá bom? Eu não vou ver, né? Não, eu vou pedir para você agora... tirar os cartões. Eu vou tirar os cartões e você vai fazer o seguinte. Quando você quiser, absolutamente quando você quiser, você pede para que eu pare. Pode ser? Tá. Você vai pedir para eu parar quando eu estiver com o cartão na mão, tá bom? Aí. Você tem certeza que você quer aqui? Então mais um, vai. Você quer ir mais um? Mais um, então. Você pode achar que eu forcei você a puxar mais um. Você quer? Pode ir. Bom, muito bem. Número 4. Número 4, ótimo, Willy. Veja bem, como eu disse para você, eu sugestionei você a parar exatamente no 4. E para provar isso, eu vou mostrar o número que eu escrevi atrás do meu envelope. Número 4. Vamos lá. Você podia ter parado em qualquer um. Você usou hipnose, então, um pouquinho? Não usei hipnose, eu usei sugestão. Você falou de hipnose, eu gosto muito de mágica, e eu já li muito sobre o Houdini, que foi aquele grande mágico. Teve uma época nos Estados Unidos que eles faziam muito sucesso, né? Eles faziam coisas até que corriam até risco de vida, né? Como que você vê? Você já viu alguma coisa desses grandes mágicos do passado? Sim, eu já assisti bastante coisa. Existem alguns mentalistas até, Steve Banachek, que é um cara que eu admiro muito, que faz esse tipo de mágica chamado escapismo. Né? O escapismo é a mágica que o cara se prende numa caixa, né? Cai dentro d'água, ou pula de um helicóptero e se tira da corrente. Assim, é uma mágica que não me atrai muito, não. Eu gosto muito da minha vida, pra falar a verdade, para me arriscar tanto assim. Porque acaba correndo risco. Acaba correndo risco. Existem relatos de mágicos que fizeram um número clássico do Houdini, que é o Buried Alive, que é enterrado vivo. E existe relatos de mágicos que morreram nesse número. Asfixiado. Que é um número muito perigoso mesmo. Você não gosta nada perigoso. Não, não. O negócio muita adrenalina. Você toca cadeira, um banquinho. Faz mágicas assim, de palco, né, de rua, isso. né? E os seus planos aqui para 2009? Afinal de contas, a gente já está em abril, chegando em maio, né? Olha, tanto para o Daniel Prado, músico, você vai continuar, claro, com as suas apresentações, também aberto aí a tocar em eventos, não é verdade? Agora, esses meses seguintes, a gente já está com as datas fechadas para o Dona Vilas agora em maio. E o sucesso vai ser cada vez maior. Daqui a pouco tem de sexta, você vai tocar 2 dias. Tomara que sim. Porque eu acho que o músico também, quando tem uma boa plateia, ele toca melhor. Sem dúvida nenhuma. Tem que ter essa simbiose, né? Eu comentei com o Daniel isso durante a última apresentação. A gente começou a tocar
E o público dessa última sexta-feira tava meio frio, sabe? Não aplaudia, ficava meio quieto. E aí vai meio que dando um negócio, tipo, puta, ninguém tá gostando do que a gente tá fazendo, né? E a gente toca e tal. E de repente, não sei se alguém tava fazendo um aniversário lá, começaram a bater palma, daí acabou a música, todo mundo começou a aplaudir. Eu falei, nossa, agora fiquei até com vontade de tocar. E aí a nossa música ficou melhor. O que é tocar num bar, já que as pessoas estão ali para beber, para conversar? Claro, quando você é um bom músico e a tua música toca aquela pessoa, ela para te ouvir, aquilo mexe com ela, principalmente o blues, que mexe um pouquinho com o sentimento, né? Olha, Willy, eu já tive duas experiências assim na minha vida de músico, e uma delas eu toquei para um público que foi para me assistir e na outra para um público que não estava nem aí com a gente. Então, por bastante tempo eu consegui sentir isso de tocar para as pessoas querendo ouvir o que você está fazendo, que é o que eu estou experimentando agora. E também tocar num bar onde as pessoas, na verdade, estão lá só para beber. Então, eu gosto mais quando as pessoas vão para assistir, é mais satisfatório. Você pensa em um dia unir, por exemplo, blues e mágica no mesmo, todo mundo me fala isso. lugar, por exemplo, quem sabe um dia fazer uma experiência lá no Botequim Dona Vilas, que é um bar muito gostoso. Fazer a música depois da mágica, que está sempre antenada, buscando atrações boas lá pro bar dela. Eu tô pensando em alguma coisa, todo mundo me fala isso, você tem que juntar música com mágica, eu vou chegar num efeito logo. Daniel, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Gostaria de dizer que foi um prazer realmente conhecê-lo agora, conhecer o seu trabalho como mágico, como empresário aí promovendo palestras e também como músico. E gostaria que você deixasse o telefone, endereço, se alguém quiser contratar você, o que fazer? Sim, ó, meu telefone é 7130-0907, 11 naturalmente, e eu tenho um endereço na internet, ainda não é um site, meu site está em desenvolvimento, e www.danielprado.vlog.br. Lá tem alguns vídeos meus, meu endereço de e-mail também, é só me procurar. Obrigado, Daniel. Obrigado você, Willy, mais uma vez. Sucesso. Obrigado pelo convite. E espero que você volte outras vezes ao programa para contar novos momentos da sua trajetória profissional. Muito obrigado. E o programa Caderno d'Água da TV vai ficando por aqui. Na semana que vem eu volto e sempre com um entrevistado super legal. Até lá.